Boa noite, pessoal. Espera aí, deu um problema aqui. Só um minutinho. Boa noite, pessoal. Entramos com mais uma live do CTQFF. Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Neste momento nós damos início. Essa é uma live patrocinada pelo Centro de Treinamento e Qualificação Fernando Fragata, pela SSPC Chapter Brasil, e contamos com o apoio das seguintes instituições na divulgação da live: a ABMAC, Abrafat, IBP, Infocorrosion, Ligue Petro, Onip, Paint e Pintura. Agradecemos também imensamente aos nossos apoiadores e parceiros que estão nos ajudando também a difundir o conhecimento dos profissionais na área de pintura, revestimentos anticorrosivos. Agradecemos a todos e principalmente nossos apoiadores Axo Nobel, BioBlue, BioSolvit, Cobal, International, Maxil, Power Poxy, Monte Power, Narus, Priner, Renner, Smart Code, Jotun, TDW, TechGel, Tiger Rentank, VEG, Zinga e Zirtec. Passo a palavra agora ao meu amigo Jefferson para fazer a introdução da nossa live. Bom, boa noite a todos, que estão aí nos acompanhando. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela participação mais uma vez, de vocês, estão sempre aí presentes, e dizer que hoje a gente tem um tema aí muito provocativo, uma palestra muito boa que nós vamos ter com o nosso amigo Juventino Barros, a corrosão, a culpa é sempre do mordomo. Então o que acontece sempre na área, sempre a gente arrumando desculpas por várias coisas que acontecem no dia a dia e que acaba a gente querendo tirar das nossas mãos e arrumar uma outra responsabilidade. O Juventino, com esse tempo todo de experiência, 40 anos de trabalho no Petrobras, com atuação gerencial na engenharia básica de equipamentos e instalações de superfície, planejamento e execução de paradas de projetos de produção e projetos de reparos, construção, montagem e pintura de unidades marítimas, supervisão de manutenção de turbomáquinas, construção e comissionamento de plataformas, motociclista, 45 anos, acho que não deu para o pessoal perceber ainda, né, Juventino? Essas motos aí atrás. Jipeiro, apaixonado por viagens, desafios e expedições, né? Pai de 2 filhos e amante da natureza. Então, é dele que a gente vai ouvir um pouco melhor sobre esse tema corrosão, que é tão polêmico, né, no nosso dia a dia, e que o nosso foco aqui é combatê-la, né? Então, vamos deixar um pouquinho para o Juventino explicar melhor aí. Juventino, fica à vontade, se quiser fazer uma outra apresentação ou colocar direto o que você vai apresentar. Boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Estamos ouvindo bem. Faça uma apresentação sua para nós aí, Juventino. Conta um pouquinho da sua história. Pessoal, boa noite. Obrigado aí pela oportunidade de estar junto com vocês. Essa é uma área que
me atrai muito, né, essa parte do controle da corrosão, né? E realmente eu iniciei lá na Escavagima do Brasil em 1979, depois fui para a Petrobras em 80, e é uma vida toda, né, ligado, né, ao mar, né? Eu sou mineiro, né? Então bicho da terra, e sempre aí lá junto ao mar e desde sempre trabalhando nas unidades offshore e convivendo com esse desafio que é a corrosão, né? Então, vamos lá à apresentação. Deixa eu conseguir colocar ela aqui. Tá ok aí? Espera aí, só um minutinho, Juventino. Já estou visualizando aí. O pessoal já está vendo no YouTube, pode começar com essa sua... O culpado é o mordomo. Então vamos lá, né? A corrosão no ciclo de vida das unidades marítimas, né? Então, conforme o nosso ciclo de vida natural, né? Nós começamos a nos corroer, né? Desde o primeiro momento, né? Então, aí com uma expectativa de vida nesse plano aqui, aí na casa dos 80 a 100 anos, né? A gente tem que cuidar desde o primeiro momento. Então, acho que a coisa mais importante, né? Com certeza, a coisa mais importante que nós temos é segurança, principalmente em se tratando de unidades marítimas, né? Então, antes de colocar as questões do mordomo, né, eu queria fazer uma introdução geral para todos e citando aí esse acidente, né, que eu coletei lá do relatório de investigação da ANP, está na internet. 17 de março de 2016, né, teve um incêndio. O que é relevante da gente ver, né? A gente tinha 194 pessoas a bordo da plataforma, a P-48, com uma produção média de 40 mil barris de óleo e 400 mil normais metros cúbicos de gás, né, por dia. E essa plataforma ela estava em campanha de manutenção programada, usando uma UMS, né, que a gente antigamente chamava de Flotel, desde junho de 2015, então quase um ano de UMS, com 500 pessoas a bordo. Normalmente, a utilização dessa UMS é para uma manutenção de grande porte, isso inclui muita pintura, né? E normalmente dentro dessa campanha de UMS há uma parada de produção para tratar daqueles eventos que eu não posso fazer com a planta operando, né? Aqueles reparos que não podem ser feitos com a produção, com a planta em produção. E veja bem, esse incêndio, né, causou danos à instalação e a interdição total da unidade por 33 dias. Então, imagina quanto de dinheiro se perde, né? E a outra questão é qual o impacto, né, que é incomensurável, que dá a imagem de uma empresa, né, por conta de um acidente, né? Aí, quando a gente vai às causas fundamentais, era um processo corrosivo em um ponto no qual havia um suporte de tubulação. Então, quando a gente vê a foto e vê a condição geral de corrosão da unidade, né, a gente fala por que essas unidades chegam a esse estado de corrosão, né, de degradação de integridade. E a outra questão também é da confiabilidade humana, né? A pessoa que trabalha numa unidade toda bonita, toda limpinha, toda pintadinha, com tudo organizado, ela tem uma sensação de segurança e uma atitude pró-segurança muito maior. Então, quando a gente vai trabalhar num lugar que não está limpo, que não está organizado, que não está bem pintado, né, a gente tende a relaxar. Então,
para a questão da segurança, tanto a segurança de processo como a questão da segurança como um todo, né, é muito importante que a gente tenha uma unidade, vamos dizer assim, em condições de estética e segurança alinhadas, né? Então, aí vamos no outro slide que nos mostra aqui um exemplo de longevidade, né? A plataforma P34, ela nasceu aí, eu não sei se vocês veem meu pointer aí, mas ela nasceu no primeiro quadro superior à esquerda aí como um navio, era o navio Presidente Juscelino Kubitschek. Depois ele foi para o Japão, passou por um processo de jumborização, né? Teve um comprimento aumentado e passou a ter o nome de Presidente Prudente de Moraes. Então, ele foi o primeiro aliviador, né, lá do projeto antecipado de garupa, né, do sistema antecipado de garupa, o SAG. Então, eu embarquei nele em julho de 80, lá na Bacia de Campos, ainda como o aliviador de garupa. Depois, esse navio, né, rodando aí pela direita, nos anos 90, ele foi o aliviador em Albacora e Barracuda, né? Ele era o aliviador da P-36, e ele teve esse problema de adernamento. Esse navio ele passou por diversas docagens, né? E depois ele foi, né, lá no ano de 2006, iniciar a produção do campo de Jubarte, o TLD de Jubarte, lá no Espírito Santo, que era uma nova fronteira de óleo no Espírito Santo muito interessante. E foi uma unidade com um carry-over muito grande, né, com muitas pendências de obra, etc. E mesmo assim, a gente conseguiu, né, eu fui gerente da ISUP, depois lá em 2009, 2010, nós conseguimos, vamos dizer assim, restabelecer muito o nível de integridade de pintura, né, de controle de corrosão dessa plataforma. E lá em 2009 ele produziu o primeiro poço do pré-sal no Espírito Santo. Então, começou em 2008, depois voltou em 2009, enfim. É uma plataforma, me parece, né? Passou por um longo processo de adequação até que ele foi abandonado, né? Foi vendido como sucata. Então, é uma história muito interessante. Foi o nosso primeiro FPSO. Se vocês virem aí embaixo no medium, né, .com.petrobras, conheça a história do nosso primeiro FPSO. Tem diversos outras informações interessantes lá. Então, é um exemplo de que a gente pode estender em muito o ciclo de vida de uma unidade marítima, de uma embarcação, e aumentar essa longevidade. Falando em descomissionamento, né, é o final da vida, o final do ciclo da vida de uma unidade marítima, né? Então, eu peguei essa notícia aí, o petróleo, de 7 de julho de 2020, relativamente recente, né? A Petrobras iniciou o descomissionamento da plataforma P12 na Bacia de Campos, após ter recebido o aval da ANP, da Marinha e do IBAMA. Então, está previsto ocorrer também em 2020 P7, P15 na Bacia de Campos e Piranema na Bacia de Sergipe-Alagoas. Eu tive a honra e a oportunidade de ser gerente de construção e montagem do ativo Centro-Sul, lá em Macaé, aonde estavam, né, na minha gerência, a P12, a P7 e a P15. E essas três plataformas precisavam receber obras, e obras custosas, de reforço estrutural, recuperação de suportes de polias de guincho de pull-out, né? Lança de guindaste e diversos outros equipamentos, né? Porque mesmo ela tendo a produção encerrada, né? Ela precisa manter a habitabilidade, a geração elétrica, o sistema de ventilação e ar-condicionado, a cozinha tem que estar funcionando, eu preciso ter comunicação de voz e dados para, né, me manter, né, no mar. E essa
integridade do sistema de segurança, navegação, combate a incêndios, salvatagem, a movimentação de cargas, movimentação de aeronaves, tudo isso precisa estar funcionando na plataforma, ainda que ela tenha um contingente reduzido, né, menos pessoas a bordo. Agora, imagina como é custoso, né, no fim da vida de uma unidade, a gente precisar fazer reformas estruturais importantes, né? Ou seja, eu já não tenho mais a receita e vou ter custos vultosos para colocar a minha unidade em condição de desligamento, abandono dos postos, né? Para que a gente faça a recuperação total da área como preceitua os órgãos ambientais, né? E a ANP. Então, a gente tem aí três pontos bem interessantes. E aí, o próximo, não é porque eu sou mineiro que eu coloquei a bandeira de Minas, né? Mas é por causa desse triângulo, né? Se a gente fizer nem uma um analogia, pouco, né? Nem um pouco. Só um pouquinho. Digamos que a liberdade seja o escopo, né? O também, né, ainda que tardia, seja o prazo, e o quais será, né? O quais será, né, ainda que esse quais será são custos do escopo dentro do prazo. Então é só para chamar a lembrança depois aí esse triângulo do planejamento, né? A gente que trabalha com planejamento, a gente chama de triângulo de ferro do planejamento. Eu não consigo variar uma dessas dimensões sem impactar na outra, né? Aí a gente vai para o nosso cenário, né? Uma unidade marítima hoje de grande porte, essa aí é a P67, na Baía de Guanabara, em 2018. Para quem não viu o vídeo, para quem não acompanhou, tem na internet a filmagem dela na Baía de Guanabara. Ela foi transportada nesse, chama Vanguard, né? Essa barcaça da Boskalis. Essa barcaça afunda, o navio entra, o FPCO entra dentro da barcaça, né? Obviamente com rebocadoras e tal. Depois essa barcaça emerge, o FPCO fica fora da água e ela é autopropelida e ela faz a viagem da China, fez a viagem da China para cá, trazendo a P67. Isso reduz em muito o tempo da viagem, né? Agiliza o projeto e evita também danos à embarcação devido ao processo de viagem. Mas é só história isso, né? O que eu queria mostrar para vocês é que uma unidade dessas de grande porte, né, que produz aí na casa de 150 a 180 mil barris de óleo por dia, ela tem em torno de 400 mil metros quadrados de área pintada. É um volume, né, uma área significativa de pintura. Alguns falam em 450 mil, porque as unidades estão ficando com as plantas mais complexas, então elas acabam tendo mais equipamentos, mais estrutura e vai para essa faixa de 450 mil. A vida útil projetada, no passado já foi de 20, 25, hoje a gente está trabalhando com 30 anos. E o mais importante, não é prevista a docagem, não é prevista essa unidade durante esses 30 anos, sair da locação lá em alto mar, né? E vir para o estaleiro fazer um processo de docagem. Então, ela tem que estar apta a garantir a integridade durante esses 30 anos, né? E, como a gente sabe, né, no caso nosso aqui do pré-sal, a gente tem unidades dessa que estão a quase 300 quilômetros da costa, né? Então, imagina a emoção do mineiro sair daqui de Minas Gerais, desse mar de montanhas, né, e ir lá para o meio do oceano trabalhar numa plataforma de petróleo. Então, se a gente pegar aí uma taxa média de corrosão de 5%, que é considerada baixa,
eu vou ter uma área a pintar, né, 5% de 400 mil, de 20 mil metros quadrados por ano. Ou seja, é bastante serviço, né? Se eu considerar uma produtividade média de pintura de 0,40 metro quadrado por HH, eu vou demandar 50 mil homem-hora por ano. Poxa, se eu considerar, né, que cada homem desse, a jornada na plataforma de trabalho é de 12 horas, né, se eu considerar que ele tenha 10 horas efetiva por dia de trabalho, em 365 dias por ano, eu vou precisar de 14 pessoas todos os dias na plataforma, durante todo o ano. Eu preciso de 14 pessoas para pintar esses 20 mil metros quadrados. E esse rendimento, essa produtividade de pintura de 0,40, ela não é fácil de atingir. Por incrível que pareça, ela é muito pequena, mas ela não é fácil de atingir. Então, vejam vocês o desafio que é manter uma unidade dessa 100% pintada, né? Obviamente, não é um navio de cruzeiro, né? Ele não tem todos os corrimãos em aço inox, ele não vai ser todo branquinho, pintadinho, imaculado como um navio de luxo, mas eu tenho regras de aceitação de corrosão a bordo. Então, se eu começo, né, a aumentar o meu percentual, a minha taxa, não a taxa de corrosão, mas se eu começo a aumentar o percentual de corrosão aceitável, eu tenho aquela corrosão visível e tenho aquela nos pontos críticos, né? Fréstaras, suporte de tubulação. Aí a gente volta lá naquele primeiro slide, que um ponto crítico desse pode vir a afetar a segurança de processo, pode vir a afetar a integridade, né? Ou até, em alguns pontos, integridade estrutural. E isso vai comprometer a vida útil dessa unidade, né? Só retornando ao comissionamento, né? Às vezes a unidade ainda teria alguns anos, vamos dizer 5 anos de vida útil, ou seja, ela seria economicamente viável produzindo, mas ela entra no estágio de degradação que requer a colocação de um flotel do lado, né, uma UMS, para fazer uma campanha de restauração da integridade. Esse flotel ele é tão caro, que o que a plataforma vai produzir naqueles próximos 5 anos não paga o custo do flotel. Então, você abrevia a vida econômica da unidade em função de uma degradação de corrosão que ela tem. Poxa, isso é uma tristeza, porque vai ficar óleo no reservatório, né? E eu vou ter que tirar a minha unidade porque ela se tornou contraproducente, né? Ela está passando a dar prejuízo, né? Então, é muito preocupante isso. Então, eu vou passar agora uma visão geral, né? Como que a gente constrói uma plataforma dessa, né? Para que a gente chegue, volte, né? Faça o retorno, né? E entenda por que eu chego lá na frente com tantos problemas de corrosão, né? Então, uma visão geral, né? Eu tenho a chamada etapa de planejamento, eu tenho uma identificação de oportunidade de projeto, né? Eu vou passar depois o que é cada fase dessa, né? É onde eu tenho lá os dados de reservatório e tal, falo, é viável eu instalar uma unidade marítima aqui. Aí eu vou fazer o projeto conceitual, onde eu vou dar os limites, capacidades, etc., dessa unidade, e fazer aqui uma primeira análise, né, de valor presente líquido, né, de economicidade. Aí eu entro no projeto básico, né, definindo muito qual é o escopo dessa unidade, para que ela atenda aqueles dados do projeto conceitual dentro daquilo que foi preconizado aqui na indicação de oportunidade. Perfeito. Quando eu termino o projeto básico, é o que a gente chama da fase de ida ao mercado, bidar a plataforma, né? Fazer o bid. Então,
é onde eu vou fazer o processo de contratação do EPC. EPC, né, Engineering, Procurement e Construction. Então, quando eu faço essa parte de execução aqui, né, essa fase 4, isso aqui é que são contratados, né? Eu faço o contrato aqui atrás, aqui são os estaleiros que vão construir as plataformas. Normalmente a construção do casco, outro constrói a planta, depois faz a integração. Há alguns projetos que prevêem a construção única, né? Enfim, aquisição dos pacotes, sistemas de geração, etc. Aí, dentro lá da estrutura, né, Petrobras, do PRODEP, Programa de Desenvolvimento de Projetos de Produção, a gente tem uma fase de encerramento. Eu coloquei aqui uma fase de transição para ficar mais fácil das pessoas entenderem. É um encerramento da fase de projeto. Aqui eu vou para a fase de operação, né, que é o OIM, Operação e Manutenção. Aqui eu tenho uma transição. Por quê? Porque a equipe que faz o projeto, né, aqui dentro da fase de execução, eu tenho um projeto de detalhamento, né, um projeto detalhado, projeto executivo, aí faço a aquisição e a construção e a integração, etc. Faço os testes, aí eu vou para essa fase de encerramento, testando, comissionando, vou levar a unidade para a locação, tem que fazer a ancoragem, tem que fazer o pulinho das linhas, tem o primeiro óleo, depois tem o primeiro gás, né? Quando a gente coloca o sistema de gás para funcionar, e depois a primeira água, quando a plataforma tem injeção de água, né? A primeira injeção de água. Enfim, quem faz, né, a parte da Petrobras, que é a engenharia, né? Chamada antigamente engenharia, que faz o projeto básico e que acompanha o projeto detalhado, e que acompanha essa fase de implantação, ela vai ser responsável pelo primeiro ano de operação da plataforma e transferir essa plataforma para a operação e manutenção. Então, a gente vai ver que essa fase de transição ela é muito rica na mudança de objetivo, na mudança de foco de uma parte e de outra. Então, tem uma integração muito grande para que depois a plataforma vá entrar, vamos dizer assim, na sua operação e manutenção plena por vários e vários anos, até se encaminhar para o inevitável descomissionamento, lá no ocaso da vida da plataforma. Perfeito? Então, já acabei falando muita coisa, mas dividindo, né? Identificação de oportunidade, eu tenho os dados reservatórios, estimativas de custo, de produção e análise do retorno do investimento. O projeto conceitual, né? Eu analiso várias alternativas de projeto, defino capacidades, limites, restrições. Por exemplo, eu vou fazer uma plataforma que vai produzir 150 mil barris de óleo, vou exportar não sei quantos mil metros cúbicos de gás e vou ter um POB, né, pessoas a bordo, de 240. E essa plataforma tem uma capacidade de estocagem de não sei quantos milhões de barris de óleo, que vai ser em função da periodicidade de offloading, né? Normalmente aí uma semana, 9 dias, para que ela transfira o óleo para o navio aliviador. Então, aí a gente entra no projeto básico, né? Esse projeto básico ele vai, com base nas filosofias de operação, com base nas diretrizes de projeto, né? Ele vai emitir os fluxogramas de processo, as especificações técnicas, que são as ETs, né? Vai emitir o desenho de arranjo geral da plataforma. Hoje a gente já faz modelagem 3D de equipamentos e tubulações, a gente modela até 6 polegadas, né? Modelava até 6, agora a gente modela até 4, inclusive, perdão. Aí faz diversas verificações de consistência de projeto e emite as documentações para orçamentação e licitação. Então, e tem a aquisição, às vezes, né, antecipada, de equipamentos com longo prazo de entrega. Eu coloquei essa observação aqui embaixo do escopo, voltando à lembrança lá da bandeira, porque essa etapa ela é muito focada no escopo do projeto.
Ou seja, é aí que a gente está dizendo tudo que é necessário ter na plataforma. Perfeito? Vamos para a próxima. A etapa de implantação, né? Então, tem a emissão do projeto executivo, a contratação, depois, a aquisição de bens e serviços, pacotes, aí são feitas as cláusulas de garantia. Então, o grande foco nessa etapa é o custo, né? A gente, durante todo o tempo, a gente está buscando fazer a plataforma com o menor custo possível e que atenda de forma, né, com garantia de segurança, né, com garantia de integridade e segurança a produção. Porém, a gente precisa reduzir o custo. E o impacto muito grande no retorno de uma unidade é o prazo. Então, quando a gente quer reduzir custo e reduzir prazo, a gente tem um desafio muito grande. Então, na etapa de construção, né, tem a construção, tem a montagem dos módulos, depois tem a integração de planta e casco, e integração entre os sistemas, o comissionamento, aí tem os testes no estaleiro, tem os testes depois de funcionamento. Aí essa unidade, né, tem um momento que é muito crítico, né, assim, muito emblemático, é o sail away, é quando ela vai para o mar a primeira vez, faz os testes de mar, é aprovada, então ela sai do estaleiro, né? E aí depois do transporte ela tem essas etapas de ancoragem, de pulim. Aí eu até citei isso, o primeiro óleo, o primeiro gás, ela entra em pré-operação e depois tem um período de operação assistida até ser transferida para a equipe de produção. Essa fase de encerramento, né, dentro lá do PMI, a gente trabalha com o encerramento técnico e o encerramento administrativo, né? Então, eu tenho que tanto fazer a quitação das pendências técnicas, quanto as pendências documentais, os certificados, etc., até a transferência definitiva. Aí chegamos na etapa de produção, né? Eu tenho a rampa de produção, passo pelo primeiro óleo, tem o top, que a gente chama, que é quando a plataforma atinge o limite dela de produção, que é o período mais rentável da unidade, ela está com a produção máxima, né? É onde a gente precisa perseguir o retorno do investimento. Ela passa por ajustes operacionais, né? É bom citar que durante essa rampa de produção a gente tem muitos transientes, né? Então, muitos sistemas operam com um nível de estresse alto, porque a gente tem aquela sensação de que quando eu coloco a velocidade máxima num carro é quando eu estou exigindo mais de um carro, né? Ou de uma moto. Mas, na verdade, quando eu estou naquele engarrafamento, naquele para e anda do trânsito, naquele liga e desliga, é que eu estou sacrificando mais do motor. Eu estou arrefecendo mal, eu estou lubrificando mal, né? Então, isso ocorre também nas plantas de processo, né? Por exemplo, os queimadores da plataforma, os flares. Quando a gente está com o início da produção, a queima não é plena. Então, quando a queima não é plena, a chama fica baixa, por mais que você tenha estagiamento, por mais que o projeto preveja isso, é um momento de estresse, né? Ah, mas o que isso tem a ver com a corrosão? Tem sim. Esse equipamento, né, o flare, ele passa por um superaquecimento em algumas áreas, então você tem uma degradação acelerada dos revestimentos anticorrosivos, né? E, inclusive, algumas áreas da plataforma podem sofrer uma calcinação maior, né, uma aceleração do processo de degradação da pintura por radiação. Então, e aí depois, né, durante a produção, a gente tem o declínio, a gente tem ajustes operacionais, tem restrições operacionais e temos alterações de processo, né? Nem sempre o reservatório responde como a gente imagina e, às vezes, a gente precisa fazer obras na plataforma para fazer adequações de processo. Ou obras boas, né? Que é porque o reservatório está produzindo mais do que a gente imaginava e a gente precisa desengargalar a plataforma, ou aquelas obras ruins,
porque alguma coisa deu errado, algum equipamento não funciona a contento, houve uma falhazinha de projeto aqui ou acolá, e que eu preciso fazer uma obra para corrigir isso, né? Cada vez que eu faço uma obra, cada vez que eu faço uma manutenção corretiva na plataforma, né, eu estou tirando vaga que estaria destinada a uma manutenção preventiva, a uma manutenção programada, né? Então, nós temos aí os projetos de investimento de paradas programadas, né? Isso faz parte do ciclo de vida da unidade, né? Nós temos inspeções de NR13, nós temos inspeções de classe, que os tanques da plataforma precisam ser inspecionados. Então, vários equipamentos passam por essa necessidade de inspeção em momentos que a operação não pode continuar, eu não posso continuar produzindo. Então, essa parada programada é muito interessante, é muito importante, e é nessa parada programada que eu tenho cessação de receita e um gasto muito grande. Então, veja bem, até chegar no descomissionamento, né? Que eu tenho que preservar a integridade e a habitabilidade, né, com a cessação de produção. Então, eu tenho que inertizar a plataforma, desmobilizar, destinar e recuperar a área degradada. Posto isso, né, vamos lá para o rei Cronos, né, lá da mitologia grega. As redes de precedência, né, eu tenho disciplinas prioritárias e sistemas críticos. A pintura, por mais que vários equipamentos já venham pintados, se eu atraso uma obra, isso degrada, né? Quando eu vou terminando as minhas montagens industriais, as minhas construções, eu tenho muita coisa a ser pintada. E essa pintura ela vai ficando para o fim da obra, né? Se eu tenho reparos, eu tenho mudança, eu tenho dano dos revestimentos, eu posso ter alteração de especificação, e isso vai me comprometer a pintura. Isso vai me dar um volume de pendência, né, muito grande, no momento que eu tenho carência de recursos. Aí a gente sempre tenta olhar, né, para o vilão como a pintura, né? Então a gente olha para essa tríade, né? O revestimento de pintura, o preparo da superfície e a aplicação da pintura, né? Então tem o gatinho do Gargamel aí, né? O pessoal de pintura tem mania de chamar, tem um gato na pintura, né? Então, a inspeção faz o controle de qualidade, faz a garantia da qualidade, faz as inspeções periódicas. Isso é o nosso ambiente da área de pintura e controle de corrosão. Mas e as outras coisas, né? E as outras coisas que ficam na conta do mordomo, né? Quando eu atraso a saída, quando eu atraso o transporte, quando a locação, né, da unidade lá no mar, a ancoragem, etc., atrasa, ou tem problema, né? Eu não inicio o meu processo de manutenção de pintura e vou acumulando danos. Quando eu tenho problema de vibração, tubulação, vazamento, falhas em sistema de ancoragem, pulim. E cada frase dessa, tá, foi um problema que eu vivenciei aí nos meus anos de Petrobras. Então, eu não vou ficar aqui citando mazelas, não é por aí, né? E nem dizendo, isso aqui aconteceu em tal lugar, isso aconteceu em outro lugar. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente saber que essas coisas acontecem, né? Então, quando a gente vê uma plataforma com 10 anos de uso, né? 10 anos de produção, com um nível de degradação imensa, a gente tende, degradação de pintura, a gente tende a olhar para a pintura. Mas a gente precisa saber qual o histórico dessa unidade para ver que ela pode ter sofrido uma série de problemas dessa natureza, que foram esses problemas que impediram que o plano de manutenção de pintura fosse cumprido. Então, qualquer problema que afete a produção ele é prioritário,
em relação ao cumprimento do plano de pintura. E esse impacto no cumprimento do plano de pintura, principalmente nos primeiros anos, ele vai perdurar por toda a vida da unidade, porque é um backlog que não dá para ser recuperado, né? Aí vem a brincadeira, né? Quem garante esse amor, né? O Cupido está aí, eu tenho a unidade ali, né? Meu navio pirata, e tenho a minha latinha de tinta. A tinta não protege nada enquanto ela está na lata. Ela tem que ser aplicada na minha unidade, né? Então, né? Como que eu faço um termo de garantia aonde eu coloco que eu preciso fazer uma inspeção periódica e eu não tenho vaga para o inspetor subir a bordo, ou eu preciso abrir o tanque a cada 5 anos, né, para fazer a inspeção, e lá no contrato previu um prazo diferente. Acaba perdendo a garantia e isso é ruim para todas as partes, principalmente quando a gente fala aqui na riqueza ou na pobreza, né? Porque ninguém gosta de perder dinheiro, nem o construtor, nem o aplicador, nem o fornecedor, né? E muito menos o cliente. Como é que está o nosso tempo aí? Eu estou preocupado, já estou aqui estendendo o meu horário, né? Nós pensamos em 40. Juventino, fica à vontade. Termina o seu raciocínio, é melhor, o pessoal está gostando bastante, está elogiando bastante, que as explicações estão indo muito bem. Fica à vontade. Ok, então vamos lá, né? Então, quando eu estou lá dentro da parte de operação e manutenção, que eu tenho que fazer manutenção, volto lá na bandeirinha de Minas e falo assim, poxa, como é que é a minha produtividade, né? Como que eu vou conseguir pintar aquela quantidade de coisa com um número reduzido de vagas a bordo? Que aí é o recurso mais raro que tem, né? Na hora que eu estou a bordo, a coisa mais difícil que tem é arrumar uma vaga, né? Então, por que está o Horácio aí, né? Não sei quem conhece Maurício de Souza aí, né? O Horácio era aquele dinossaurozinho lá, né? É porque ele tem uma cabeça muito grande, mas olha a mãozinha dele, né? Ele não tem braço para executar. Então, por mais que ele pense, por mais que ele saiba, como que ele vai executar? Então, eu coloquei naquela conta inicial lá 0,4, né? Eu tenho um relatório aqui que eu tentei achar ele aqui de 0,38, 0,32, lá da época do Flotel. Quando eu estava lá em Macaé, lá em 2016, o ótimo era o 0,38, e em 2010 aqui eu peguei lá um relatório de 0,31, ou seja, é muito difícil a gente manter produtividade de pintura em unidades marítimas, por diversos motivos, né? Então, quais serão esses vilões da produtividade, né? Para onde que o nosso dinheiro se esvai aí, né? Dificuldade para emissão de permissão de trabalho é uma, né? Falha de planejamento de serviços, muito comum. Cancelamento de programação de serviço, ocorre muito, problemas operacionais, às vezes uma outra manutenção prioritária, você cancela a programação. A nossa dificuldade de acesso, o nosso processo de montagem de andaime, ele é muito artesanal, ele demanda muita mão de obra, e o alpinismo industrial, ele agiliza muito, mas, poxa, quando o cara tem 3 demãos para dar numa tinta e ele tem intervalos grandes, né, para fazer a cura, ele tem que montar toda a estrutura, vai lá, trata um pedacinho desse tamanho, desce, vai para outro lugar, depois amanhã ele volta para fazer a segunda demão, ou seja, né, é quando a gente fala que o molho fica mais caro do que o peixe, né? Então, você... áreas pequenas, pintura de manutenção, né? A produtividade é muito, muito reduzida.
A gente tem problemas de baixa qualificação, tem um refazimento de serviços bastante razoável e, devido, né, à distância e às questões de logística, né, aliadas à falha de planejamento, a gente tem muito problema de falta de material, falta de insumo, falta de EPI, falta de ferramenta, e por aí vai. Então, essa baixa produtividade compromete a manutenção da integridade da unidade e corrói os lucros do aplicador, né? Então, quem está lá fazendo, né, as empresas de pintura sofrem muito com essa baixa produtividade. O que a gente pode fazer para aumentar essa produtividade, né? Além das questões de, né, viabilizar essas tecnologias, disponibilizar essas tecnologias na prática e qualificar pessoas para aplicar essa tecnologia, né? Então, a gente fala aí em aplicação robotizada de pintura. Ótimo. Mas eu preciso ter projetos aonde a configuração, o layout, a estrutura, ele seja compatível com a aplicação de robô. Porque a gente vê um robô trabalhando muito bem para pintar um casco, né? Mas para pintar linha fina, a gente não vai conseguir um robô para pintar linha fina. A gente tem envelopamento com poliureia, é uma tecnologia muito interessante, mas ela se aplica a determinadas superfícies, não a todas. E por aí vai. Levantamento digital para o planejamento de manutenção. Essa tecnologia é fantástica, porque ela nos dá uma acurácia muito grande no que a gente precisa fazer, né? Aí eu tenho um caso engraçado. Quando eu cheguei lá no ISUP, no Espírito Santo, em 2010, eu tinha um cara que trabalhava na gerência que eu perguntei para ele, né? Quando eu cheguei lá, o que ele fazia? Ele falou assim, não, eu faço a gestão das pendências de PSV, integridade de válvula de segurança, né? Controle de calibração de PSV. Eu falei, é mesmo, cara? E muito trabalho? Ele falou, muito trabalho. Tal. Eu falei, olha, então deixa eu te falar um negócio. Procura uma outra coisa para você fazer, porque daqui a um ano você não vai ser mais necessário aqui. Como assim? Sabe? Eu montei uma força-tarefa, juntei uma turma lá, montamos uma cabine de calibração de PSV, fizemos um mutirão, começamos a calibrar PSV uma atrás da outra e passamos a antecipar a calibração de PSV. Em 8 meses, não tinha mais pendência de PSV. Então, a gente já tem um SAP para controlar isso e tinha mais um indivíduo para controlar isso. E ele não calibra PSV. Ou seja, né, é muito legal a gente saber o que precisa fazer, mas o que resolve é fazer, né? Novas tecnologias para isolamento térmico é muito interessante, né? Grades, proteção pessoal e tal, para evitar a famosa CUI, né? A corrosão under insulation, que nos traz surpresas extremamente desagradáveis. A gente já perdeu o vaso separador por causa disso. Então, processos alternativos de preparação de superfície. O preparo de superfície, a gente sabe que ele é o mais demorado, é o mais custoso, né? No conjunto da pintura pronta, é o acesso e o preparo. Então, fórum de tecnologias com foco na integridade, né? As pessoas têm que trocar essas informações, trocar experiências, né? Trazer a realidade, né? Proteção superficial por aspersão térmica, né? É uma técnica de proteção anticorrosiva muito eficaz, principalmente em áreas quentes. Redução de trabalho a quente, né? Ou seja, com escaneamento a laser, com construção e montagem sem ajuste, a gente pode trazer muita coisa para a terra, fazer em terra, subir pronto, subir pintado. Eu reduzo o soldo a bordo, reduzo o risco, reduzo caldeiraria a bordo e reduzo pintura. E aí, por fim, as tintas de alta performance, né? Grandes espessuras, demão única, né? Baixa demanda de preparo de superfície,
né? Ricas em zinco e por aí vai, e a gente tem, vamos dizer assim, um desempenho melhor com um sofrimento menor. Então, estão lançados esses desafios todos aí. E, por fim, concluindo aí a apresentação, né? Eu peguei essa obra aí muito bacana. O tempo voa silencioso enquanto a corrosão devora as expectativas, né? Esse quadro foi pintado, ele não estava querendo ir ao encontro e ficou em casa, vendo o tempo passar, né? Então, aquele relógio que está virado ali são as formigas comendo o tempo, né? Então, obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado aí. Se quiser fazer uma live depois sobre preservação de motocicleta, não deixar corroer a motocicleta, planejar viagem de motocicleta, eu estou à disposição, viu, Tom? Meu amigo Juventino, você é nota 10. Você é nota 10. E você arrumou um fã. O Fragata. O Fragata está aqui no chat ao vivo, dizendo que quer te fazer um convite. Poxa, nosso mestre. Ele quer te fazer um convite. Eu vou fazer uma coisa inovadora aqui. Eu vou mandar um link dessa live aqui pro Fragata. Vamos ver se ele consegue entrar. Deixa eu... Ô Jefferson, toma conta um pouquinho aí. Toma conta um pouquinho. Deixa eu mandar o link para ele. Primeiro pede permissão aí para ele, para não pegar ninguém desprevenido. Bom, mas só elogios aqui, o Juventino. Tá? O pessoal gostou muito da apresentação, dizendo que foi bem direta, né, bem clara, bem explicativa, né? Então, realmente é tudo isso que a gente sabe que acontece no dia a dia, mas a gente não escuta falar, né? Então, tem a tal da expectativa de vida útil, tem a tal da garantia, que nem sempre consegue ser cumprida, né? Por alguns problemas, até mesmo de dificuldade de vagas para embarque, esse tipo de coisa, e a pintura vai sempre ficando de lado, né? Como uma das atividades que, na visão de muitos, não é importante. E aí vai se perdendo um patrimônio, né, ao longo do tempo. Então, realmente, tudo que foi colocado aí é muito importante. Eu sei que você usou o teu tempo, que a gente pediu para deixar isso em 40, 50 minutos, mas eu sei que é um assunto que não se esgota, né? Então, já fica aí o convite, como o Fragata falou, de uma palestra dentro do CIPRA, né, do nosso evento, que a gente faz esse ano. Infelizmente não teve, né? Por causa das Entra aí no link que eu te mandei, Fragata. Encontraram, mas tá fica no esse WhatsApp. convite e até mesmo de desenvolver um curso, né? Detalhando todo esse material em cada uma das etapas desse processo que você colocou aí. Né? O Fragata vai entrar. Vamos parar aqui a apresentação. Estou vendo aqui que não foi só o Fragata. Estão dizendo aqui que você arrumou diversos fãs. Vamos. Obrigado a todos aí pelo acompanhamento da palestra, né? Por estarem aí junto com a gente. O Fragata vai fazer um convite para você. Agora é o seguinte, vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui, se alguém quer fazer uma pergunta para o nosso amigo aqui. Eu não tive tempo de ver se tinha alguma pergunta. Tem, o Ricardinho Leite está falando aí. E ao final, o culpado é o mordomo. É o mordomo? Se a pergunta ali detalhou bem. Pois é, não tem culpa, né? Ninguém é culpado, né? Não, você mostrou que em todas as fases, né, existem os problemas, né? Eles empurram. Existe atraso no lançamento do. Como é que você falou, Juventino, que eles empurram a culpa para todo mundo, né?
Quando a gente tem muitos culpados, a gente acaba não conseguindo responsabilizar ninguém, né? É Agora, a gente, assim, no meio empresarial, a gente tem medo de falar que a pessoa tem culpa, né? Não, não pode ter dolo, né? isso. Então, Essa era a não pode brincadeira que ter eu o queria que você dolo, né? fizesse. Isso, porque Ó, Thomas, Estamos ouvindo, Fragata? foi estou ouvindo? fragata. Estou também ouvindo. Pegaram desprevenido aí, Fragata. Jogando para dentro da Você, reunião. Não precisa abrir câmera se não você já quiser. está ao vivo. Se quiser abrir a Vocês câmera, estão pode abrir também. me ouvindo aí? Sim, Perfeitamente. sim, perfeitamente. Bom, eu queria dar os parabéns aí para o Juventino, porque eu vou dizer uma coisa, talvez esse ano foi a melhor palestra que eu vi dessa época de pandemia, tá? Nota 10, 1000, e assim Poxa, como muito eu, obrigado. os elogios aí no chat foi muito grande, porque a gente precisava exatamente dessas informações, o Juventino. E você deu uma série de esclarecimentos muito importantes para nós. Eu aproveito a oportunidade para dizer que a pintura realmente é uma das formas de proteção de corrosão mais usadas no mundo todo, não é porque seja a melhor nem a pior, mas tem as suas características inerentes, mas eu ainda acho, Juventino, que no Brasil a pintura anticorrosiva em determinados segmentos ainda não é encarada com tanta seriedade, não sei qual é a sua percepção. Pintura ainda passa com uma técnica de quinta categoria, né? Eu queria que a pintura fosse mais valorizada, né? Porque afinal ela protege os nossos materiais. Mas, assim, a gente vê uma mudança muito grande, né? A gente está vendo agora novas medidas de capacitação técnica dos profissionais, novos materiais surgindo, mas é preciso também que a gente dê o devido valor para a pintura. Eu acho que, muitas das vezes, a pressa, eu sempre falo que a pressa é inimiga da perfeição. Se fala muito em pressa, a pintura é sempre aquele item que, no fim das contas, passa rolo em cima, trecha e manda embora. Exatamente. Eu queria ver a pintura sendo um pouco mais levada a sério, em certos segmentos, né? Não sei qual é a sua percepção. O Fragata, eu consegui, né, uma história, né? Eu consegui uma parceria com o gerente de ativo e com o gerente da operação da P34. Eu falei com ele, gente, me dá uma oportunidade, me dá 6 pintores a bordo, só 6. Mas não deixe esse pintor desembarcar por nada. Desembarca o Geplate, mas não desembarca o pintor. Se vocês me derem esses 6 pintores por 6 meses, eu quito todas as recomendações técnicas de inspeção nível B que estão pendentes na plataforma. Rapaz, eu procurei aqui um e-mail que eu recebi, né, da Cristina Pinho na época, que era a gerente lá do NGP no Rio de Janeiro, do corporativo, sabe? Parabenizando por a gente ter conseguido colocar uma plataforma antiga como a P34 nesta condição de zero pendência de recomendação técnica de inspeção. Só traduzindo, né, a recomendação técnica de inspeção é onde eu tenho uma corrosão, né, que ela está comprometendo a integridade. Então, nós fomos com essa equipe de 6 pintores, tá? E eram 3 alpinistas e 3 pintores que a gente chama de pé no chão, e eles iam se revezando, e, rapaz, e nós conseguimos cata aqui, cata colar, e fazendo suportação provisória de tubulação, removendo suportes, tratando aquele pontinho do contato ali entre o tubo e o suporte, e fomos no cata-cata, deixamos a plataforma toda malhada, feia, porém, a gente garantiu que ela tinha, pelo menos, preparo de superfície, tinta de fundo e uma demão. E isso permitiu que essa plataforma, vamos dizer assim, ampliasse, cumprisse o papel dela até lá o fim dos dias dela lá no Espírito Santo. Oh, que bom, que bom. É só valorizar a pintura. O gerente do ativo virou e falou assim, não, esses pintores só descem com minha autorização. E realmente ele manteve o compromisso e manteve os pintores a bordo. Beleza. Te parabenizo, Juventino. Foi excelente a apresentação, viu? Tá de parabéns. Obrigado, Fragata. E vamos valorizar a pintura, sim, com certeza.
Fragata, Ok. você quer aproveitar para fazer alguma pergunta para o Juventino, um convite, alguma coisa assim? Não, o convite eu já botei lá no chat lá. Eu acho que você já tem que contratar ele aí no momento aí para fazer uma palestra logo de abertura no Cipra, né? Pois é, aí, esse que é o convite que eu Contrata queria o cara, mano. esse que é o convite que eu queria que você fizesse. O Fragata quer que você vá para o próximo Cipra, o Juventino. Convite aceito. Muito obrigado, Fragata. Compromisso firmado. Não, pode Com ter certeza, certeza. meu irmão, que eu não elogio à toa, não, mano. Tá? Obrigado. E teve outras pessoas que te elogiaram, que também é show de bola. Tem um moleque novo aí, que o cara, para ele falar que é show de bola, porque é muito show, viu? Foi. Nosso camisa 10 também, né, Fragata? É nosso Messi, é o nosso Messi. É o Messi. Show. Não, de fato, só Então tá bom. elogios aqui. Parabéns aí para todos vocês. Obrigado pela presença, Obrigado. Fragata. Obrigado pela entrada aí ao vivo. Obrigado, quebramos o protocolo aqui, fizemos uma eu- loucura aqui, né? Eu estava no carro, rapaz, assistindo no carro, doido para chegar em casa, cara. Mas valeu a pena, muito bom. viu? Muito legal. Bom demais. Obrigado. Obrigado pela presença, Fragata. Obrigado pelo carinho Ok. com a gente aqui. Muito obrigado pela Obrigado. participação. Um abraço. Falou. Só um comentário rápido aí, o Heron está dizendo aqui, então, ou seja, o segredo é a gestão, né? Então, esse mordomo aí, a gente pode começar a dar um nome, alguma coisa assim, ou não? Se tiver uma boa gestão, a coisa eu anda da diria- maneira correta. Eu diria uma gestão integrada, né? Planejamento, integração e gestão, porque às vezes a gente fala de planejamento integrado, mas o que a gente vê é integrar planejamentos. Cada um planeja a sua parte e a gente junta aquilo tudo. Quando a gente fala de construir um planejamento integrado, é a gente, né, sentar e analisar todas as necessidades de todas as disciplinas, né? Então, a parte da mecânica, a parte da elétrica, a parte da instrumentação, né? O próprio processo, né? E ter a pintura participando da construção, né, desse planejamento, e não a pintura depois, quando der, ele vai lá e pinta. Não é. O Fragata foi muito correto, né, quando ele colocou: a pintura tem que ser valorizada, ela não pode ser tratada como uma disciplina de segunda categoria, em hipótese alguma. Juventino, então Todo mundo está fazendo o mesmo comentário, vamos só para às, finalizar aí. vamos às perguntas aqui. Para a gente finalizar com chave de ouro aqui esse ano do CTQFF, das lives do CTQFF. Nós ainda queremos fazer mais uma de encontro da turma, que não vai ser uma live, que vai ser mais um encontro, se a gente conseguir. Mas, enfim, o Jefferson Oliveira está perguntando aqui: Juventino, você vê como gestor que os frutos de investimento em pintura anticorrosiva não gera frutos para o gestor durante o seu período nas gerências de manutenção? Seria uma batalha inglória? Bom, eu creio que não. Eu acho que gera fruto, sim, né? Gera fruto, sim. O interessante nesse processo de gestão é você criar, né, mecanismos de controle que te permita, né, mensurar o que você conseguiu alcançar com aquele trabalho de pintura. Porque quando você faz a gestão da pintura pela pintura, fala: olha, eu tratei tantos metros quadrados, eu pintei tantos metros quadrados, eu revesti tantos metros quadrados, né? Não tem um impacto, né? Quando você transfere isso para número de recomendações técnicas de inspeção, quando você transfere isso, né, alinha isso com a gerência de integridade e dá uma nota de integridade na plataforma, né, a coisa começa a mudar, porque você começa a sair da pintura pela pintura e pontuar na disponibilidade de equipamentos, no nível de integridade da plataforma e na produção da plataforma, né?
Porque você ter um vazamento, né? Um vazamento que seja, e isso tem um indicador que vai lá e pontua negativamente na unidade, né? No indicador de meio ambiente, né? E às vezes esse vazamento foi causado por um furo numa linha. Se você voltar, por que furou? Furou porque não pintou, né? Outra coisa é quando você consegue, né, separar as obras de caldeiraria. O que é obra de caldeiraria para melhoria, para aumento de produção, etc. E o que é obra de caldeiraria para reparo de corrosão. É muito importante que dentro da gestão você quantifique o que é feito de caldeiraria para reparo de corrosão. Então, na hora que você reduz essa quantidade de caldeiraria para reparo de corrosão, você vai estar mostrando a efetividade do seu processo de proteção anticorrosiva. Muito bom. Perfeito. Juventino, você Perfeito, Juventino. fechou com chave de ouro. Tá todo mundo te dando os parabéns. Queria te dar os parabéns também. Obrigado pela oportunidade de você abrilhantar o nosso canal aqui de informações para a comunidade de proteção anticorrosiva. Fica extensivo ao convite do Fragata para você participar do nosso próximo CIPRA, Seminário Internacional de Pintura e Revestimento Anticorrosivo. Agradeço imensamente o seu apoio dado a gente aí. Jefferson, fica com a palavra, por favor, Jefferson. Obrigado. Eu só posso agradecer mais uma vez, né? E faço aqui as palavras de todos que estão te elogiando, as minhas também, né? Só elogios, né? É muito bom quando a pessoa consegue mostrar o conhecimento, toda essa experiência que teve aí para facilitar o nosso entendimento, né? Transformar isso em explicações esclarecedoras, né, para o nosso mercado. E é muito bom ver quando as pessoas realmente se importam com a nossa área de corrosão e proteção. Então a gente vê que isso está no seu sangue aí, né? Por isso que a gente já faz o convite para entrar na comunidade diretamente. Esse passe já está feito, está aberto aí o convite, né? Venha então para nos ajudar cada vez mais. Espero que a gente possa fazer algo mais detalhado aí no futuro, quem sabe um curso, né, um treinamento, onde você possa detalhar cada um dessas fases aí de maneira mais esclarecedora, né? E vai ser muito importante para todo mundo que estiver trabalhando na área offshore, entender desde o nascimento de uma plataforma até a sua morte, né? Usando outras palavras, né? Isso. Então, muito obrigado pelo Jefferson, seu apoio. Oi? Jefferson, Pode eu falar. queria depois pegar o endereço com ele para mandar um livro para ele meu, tá? No livro ótimo. de falhas que eu ele mandou um livro para o Juventino, autografado para ele. Opa, muito obrigado. Aí, Juventino. Já ganhou um troféu aí da apresentação. Foi o teu prazer. Esse Fragata tem um coração maravilhoso. Obrigado, Fragata. Eu agradeço muito aí a oportunidade de vocês, foi muito bacana. Agradeço a todas as pessoas que assistiram aí, que curtiram. E me coloco à disposição aí do CTQFF, aí já estou combinado de ir no CIPRO aí a convite do Fragata, e o que a gente puder fazer para ajudar a comunidade aí de proteção anticorrosiva é com muito prazer que eu participo aí com vocês. Agora, para fechar, Juventino, conta só um pouquinho da sua paixão com a moto aí pra gente, por favor, que está atrás de você aí, essas motos maravilhosas aí. Cadê o motociclista, o Juventino? Fala um pouquinho pra gente, só para fechar, da sua paixão. Eu não sabia que você ia fazer essa surpresa, senão eu tinha pegado umas fotos aqui para mostrar, mas enfim. Eu ganhei minha primeira moto do meu pai, né, aos 14 anos de idade, era uma cinquentinha, e morava em Campos, e como eu fui a Rio das Ostras passeando, eu me encantei com aquela coisa de viajar de moto, e aí a minha primeira grande viagem de moto, eu saí de Campos e fui a Diamantina. Uau. Campos a Bicas, aí de Bicas eu fui a Belo Horizonte, aí de Belo Horizonte eu fui a Diamantina, só que isso eu tinha 15 anos de idade, entendeu? Então assim, eu não tinha carteira. Outras épocas. Aí quando eu passei no concurso da Petrobras,
eu fui para a Bahia, né, de ônibus e tal, e no Natal eu vim a Belo Horizonte, comprei uma motocicleta, uma 125 dois tempos lá em Belo Horizonte, e montei nela e voltei para Salvador de moto. Então, no dia 1º de março de 80, quando eu entrei na Petrobras, eu estava descendo de Salvador para Macaé, para Campos, né, nessa motocicleta. E agora, quando eu me aposentei, o meu último gerente na Petrobras, né, o José Meireles, uma pessoa fantástica, eu acho que se empolgou com esse gosto meu por motocicleta, ele já tinha andado de moto há muitos anos, e comprou uma moto e comprou outra melhor. E quando eu falei com ele do projeto de refazer a viagem à Bahia, né, tipo assim, quando eu entrei na Petrobras, eu fui de moto. Agora eu estou saindo, eu vou lá de moto outra vez, né? Ele se encantou com a ideia, ele também começou a vida dele na Petrobras lá pela Relan, pela Bahia, e foi uma viagem fantástica, cara. Fomos nós dois em 2 motocicletas, de volta às origens, né? A gente indo lá na Bahia, meio que fazer um agradecimento à Petrobras, né? Que nasceu lá no Poço de Lobato, e fomos lá na igreja do Nosso Senhor de Bonfim, e comemos uma boa peixada baiana lá na Ribeira, bebemos água de coco, e voltamos pelo litoral, entendeu? Por Itacaré. Foi uma aventura fantástica de amizade, enfim, que é essa coisa que o motociclismo proporciona para a gente. Muito bom, fantástico. Muito bom. Obrigado por essa historinha aí para finalizar. Mais uma vez, mestre Fragata, obrigado pelo prazer de ter ficado com a gente aqui. Cara bom é comigo mesmo, rapaz. Cara é bom, eu tô junto. Nota 10. Muito bom. Esse é 10, esse é bom. O Heron já falou, fazer um curso de gestão na proteção anticorrosiva. Tá aí, já ficou o nome aí. Tem convite, o convite está feito. Tem surpresa por aí, gente. Aguardem que tem surpresa por aí, vocês vão ver o Juventino mais vezes. Um grande abraço a todos. Obrigado, um abraço, gente. Jefferson, Valeu. pelo carinho aí. Quero agradecer, então, a presença de todos na live, de todos que participaram, principalmente a organização aí do CTQFF, Centro de Treinamento e Qualificação Fernando Fragata, o apoio dos nossos patrocinadores, dos nossos divulgadores, a BIMAC, a Brafat, o IBP, a Infocorrosion, Ligue Petro, Onip, Paint e Pintura. Também agradecer o público, todos que participaram mais uma vez, e os nossos apoiadores AkzoNobel, BioBlue, BioSolvage, Cobal, International, Maxil, Monte Power, Narus, Powerpoxy, Priner, Renner, Smart Coach, TDW, Jotun, Tecgel, Tiger Rentank, VEG, Zinga e Zirtec. Obrigado mais uma vez, tudo de bom. Fui. Obrigado a todos, até logo. Até logo, Fragata. Até logo, gente. Até logo, tchau. Até logo, Thomas. Tudo de bom para todos, saúde a todos aí. Obrigado. Igualmente, até logo.